Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante no tempo. Apertem os cintos, porque vamos aterrar diretamente no século XV para descobrir o que se comia naquela época. Estão prontos para explorar os sabores, cheiros e tradições de um mundo em plena transformação? Já imaginaram um tempo sem supermercados, sem frigoríficos, e onde o açúcar era mais valioso que ouro? A mesa do século XV era um espelho da sociedade, um palco onde as diferenças entre nobres e camponeses eram servidas no prato. Comer não era apenas matar a fome, era um ato social, um ritual cheio de significado, moldado pela terra, pela fé e pelas longas e perigosas rotas comerciais. Para os nobres, a vida era um banquete. As mesas rangiam sob o peso de carnes de caça, como veado e javali, assadas lentamente em espetos gigantes. A caça não era só comida, era um símbolo de poder. Patos, fazões e gansos chegavam à mesa inteiros, dourados, cobertos por molhos exóticos de frutas e especiarias. Era um verdadeiro espetáculo visual e gastronômico. Para o povo comum, no entanto, a realidade era outra. Carne era um luxo raro. Quando aparecia, era geralmente de porco ou coelho, e cada pedacinho era aproveitado, dos miúdos aos ossos que davam sabor às sopas substanciosas. A religião tinha um papel fundamental na dieta. A igreja impunha dias de jejum, onde a carne vermelha era proibida. E o que se comia nesses dias? Peixe, rios e mares forneciam o alimento essencial. O peixe era salgado, defumado ou cozido em caldos aromáticos. Foi nessa época que o bacalhau salgado começou a sua jornada para se tornar um pilar da culinária, perfeito para ser transportado e armazenado por longos períodos. Nas zonas costeiras, peixe fresco com azeite, alho e vinagre era um prato simples mas delicioso. Mas a verdadeira base da alimentação para a maioria da população eram os grãos e os vegetais. Pense em panelas enormes borbulhando sobre o fogo, cheias de sopas e mingaus nutritivos feitos com feijão, lentilha, grão de bico, couves e nabos. E no centro de tudo estava o pão. Para os pobres, um pão escuro e denso, feito de cevada ou centeio. Já o pão branco, fofinho e feito de farinha refinada, era um luxo exclusivo dos mais ricos. Um simples pedaço de pão podia dizer a que classe social pertences. E o que dizer do doce? O açúcar era uma raridade exótica. Então o grande adoçante da época era o mel. Maçãs, peras e uvas eram comidas frescas ou transformadas em compotas e bolos adoçados com mel e especiarias. Imaginem o aroma de canela, cravo e gengibre a pairar no ar durante uma festa. Essas especiarias, vindas de terras distantes, valiam uma fortuna. Usá-las era a maior ostentação de riqueza, um sinal de que se tinha poder para trazer os tesouros do Oriente para a sua mesa. O povo, por sua vez, temperava a comida com o que tinha no quintal: alecrim, salsa, sálvia e muito alho. As bebidas também contam uma história. A água era muitas vezes impura e perigosa. Então o que se bebia? Vinho. Tinto ou branco era consumido por todos dos reis aos camponeses, sendo visto como uma bebida mais segura e nutritiva. A cerveja, feita em casa com cevada, era a bebida do dia a dia do povo. Em algumas regiões, o hidromel, uma bebida forte feita de mel fermentado, aquecia os corpos e as celebrações. Os banquetes da nobreza eram eventos teatrais. Serviam-se múltiplos pratos em sequência. As mesas eram decoradas com luxo e começou principalmente com as mãos, usando facas e pedaços de pão como auxiliares. Era uma demonstração de poder e generosidade. Nas casas humildes, a refeição era mais simples, mas igualmente importante. A família reúne-se à volta da fogueira, partilhando uma panela de sopa e pão em tigelas de barro. O desperdício não existia. Tudo era reaproveitado com criatividade e respeito. A cozinha do século XV funcionava num ritmo diferente, um ritmo lento e paciente. Não havia micro-ondas nem fogões a gás. O fogo a lenha era o coração da casa. As cozinheiras conheciam os segredos do ponto certo pelo cheiro, pelo som da panela, pelo toque. Cada prato carregava a marca das mãos que o prepararam, uma conexão direta entre a pessoa e o alimento. As comidas dessa época tinham alma. Eram um reflexo de um tempo em que cada refeição era um ato de gratidão pela colheita, uma celebração da vida e da sobrevivência. Era o sabor autêntico dos ingredientes, o respeito pela terra e a união à mesa. Espero que tenham gostado desta viagem gastronômica ao passado. A comida é muito mais do que apenas sustento. É a história viva das nossas tradições. Se você curtiu este conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar qual parte achou mais interessante e, claro, subscrever o canal para não perder as nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.